todos bem-vindos, meu nome é Serginho e esse é o canal Vasco Gym. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez gravando este vídeo para falar sobre a nossa maior paixão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu vou começar falando sobre o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por uma denúncia de assédio moral e sexual realizado por uma funcionária da CBF. Um escândalo nacional e mundial, e assim a Comissão de Ética se reuniu mesmo contra a vontade do presidente da República e afastou por unanimidade o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por 30 dias de suas funções. O Tite, técnico da seleção brasileira, em conjunto com os jogadores da seleção, também se posicionaram. O Tite disse que vai dar uma declaração logo após concluídas as duas partidas aí pela Copa América, porque ele gostaria de blindar a equipe, e logo em seguida ele prometeu que dará uma entrevista coletiva. Ele tem uma posição, todos sabemos que ele é contrário à atual gestão, à atual presidência da República, e provavelmente, pelos indícios, Tite pedirá a demissão da CBF em função não só dessa denúncia contra Rogério Caboclo, mas também pela aceitação do governo federal e da própria CBF de trazer a Copa América para o Brasil, onde nenhum país se disse em condições de receber a Copa América. Sabemos que o Brasil está com mais de 470 mil mortes por Covid-19, não estamos tendo o povo vacinado de acordo com a necessidade, e assim, em função de todas essas questões político-partidárias, provavelmente o Tite pedirá demissão da seleção brasileira. E dizem que houve uma sondagem para substituir o Tite de Renato Gaúcho. Não vamos aqui discutir o mérito do Renato Gaúcho, já que o Renato Gaúcho é um excelente treinador. Entretanto, esta sondagem não foi em função somente de sua capacidade técnica, e sim em função de sua posição política no cenário nacional em apoio à atual presidência da República. Pasmem a que ponto o futebol brasileiro, a que ponto a Confederação Brasileira de Futebol se encontra, está mergulhada neste lodo. Ou seja, como eu já havia dito em vídeos anteriores, é uma organização de pessoas criminosas, e não sou eu que digo, porque vários ex-dirigentes foram presos e foram condenados por corrupção, e agora mais essa denúncia absurda, uma denúncia gravíssima contra o atual presidente Rogério Caboclo. A minha posição neste momento é que sejam realmente apurados a fundo todas estas denúncias, e que Rogério Caboclo seja, caso após toda esta investigação se chegue à conclusão de que realmente ele cometeu abuso sexual e moral, que ele seja condenado e que ele pague por todos os seus crimes. Muito me alegrou a posição do Casemiro, que nos representou, pelo menos a mim ele representou, dizendo-se contrário a tudo isso que está acontecendo na CBF, e dizendo-se também contrário a essa posição do governo federal em trazer a Copa América para o Brasil. Não vou entrar aqui no mérito político nacional, apesar que eu tenho a minha posição político-partidária, mas aqui estamos para falar do Vasco da Gama e da política do Vasco, não da política nacional. Então essa posição que eu tenho, que eu disse para vocês em relação ao Rogério Caboclo, e o Vasco foi imensamente prejudicado, brutalmente prejudicado naquele jogo contra o Internacional,
e o Rogério Caboclo ainda debochou do Vasco da Gama. É inadmissível que um presidente de uma organização tão poderosa quanto a CBF possa estar envolvido nesse tipo de escândalo. Então, foi correto a posição do Conselho de Ética, que afrontou o presidente da República e afastou Rogério Caboclo. E provavelmente será condenado. Será condenado e não retornará à presidência da CBF. Renunciará ou então responderá por processo criminal. Em relação à equipe do Vasco da Gama, ficou muito claro, está muito claro pelo menos para mim, que falta ao Vasco um meia de criação, um camisa 10. Aquele meia que coloca o jogador, coloca o atacante na cara do gol. Dá dó de ver o Cano correndo de um lado para o outro sem receber nenhuma bola. Então, não adianta você ficar chamando os zagueiros, falar que vai contratar zagueiros, igual tá tendo a especulação aí do retorno do Dedé e da vinda do Léo. E jogadores que estão encostados, estão em recuperação, que o próprio Cruzeiro não quis o retorno do Léo após ele se curar da lesão que ele tinha. Enfim, o Vasco jogando em pleno campeonato, ou seja, o campeonato a todo vapor, não dá mais para trazer jogadores em que estavam parados há muito tempo. O Vasco precisa de jogadores que cheguem e joguem e que não tenham problemas históricos de lesões. Não importa se esse jogador não é aquela personalidade, não é aquele jogador que tem um nome no mercado nacional e internacional. O importante nesse momento para o Vasco é que o jogador esteja em condições de jogar 90 minutos. Não adianta chegar, trazer o jogador e ficar ali fazendo a preparação física para esse jogador e falar, não, ele vai estrear daqui a 60 dias. Não, o Vasco está precisando de jogadores para já. O Marcelo Cabo teve muito tempo para treinar a equipe do Vasco. Então isso parece, quando eu vejo Alexandre Pássaro anunciando novos reforços ou refugos, como vocês queiram, me parece meio propaganda enganosa. Então não vamos nos enganar com isso, torcedor. O Vasco teve muito tempo, Marcelo Cabo teve muito tempo para preparar essa equipe para o início da Série B. Para mim, Galarza não pode ficar fora desse time e o Andrei há muito tempo não vem jogando bem. Então eu acho que o Andrei não merecia estar como titular desta equipe. Acredito que o Léo Jabá possa sim ser o titular desta equipe. Mas apostas à parte, eu não vejo o Vasco em condições, neste momento, de subir na tabela. Não vejo. Foram duas partidas ruins. A contra o Operário foi horrorosa. O Operário dominou o jogo durante 90 minutos. O Vasco não viu a cor da bola. Poderia ter sido um placar bem maior. Já contra a Ponte Preta, foi aquele jogo morno. A Ponte Preta não criou muito, mas o Vasco muito menos. O Vasco achou um gol de pênalti ali e a Ponte Preta foi lá logo em seguida e empatou. Eu, como torcedor do Vasco, vou sempre torcer para o Vasco ganhar. Independente se o Jorge Salgado é o presidente do Vasco, independente se o Vitor Roma está lá, independente que o Júlio Brandt está apoiando, que o Mussa está lá. Quando eu sento na frente do televisor, é para torcer para o Vasco ganhar. Agora, eu vou ser sempre combativo aqui nas redes sociais, dizendo que é uma gestão fraudulenta, uma gestão que não merecia estar lá, pois não tem competência para isso e não conseguiu se eleger de forma legítima. O Vasco da Gama sofreu um golpe brutal e continua agonizando. Então, meus amigos, eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês tenham gostado deste vídeo e assim eu peço que vocês deixem o seu like ou dislike, que vocês ativem o sininho para receber
notificações de novos vídeos e que também você possa divulgar este conteúdo para mais e mais pessoas. Assim que surgir novas notícias, eu não gosto, como eu já disse em vídeos anteriores, eu não gosto muito de vir aqui para ficar dando notícias sobre esta gestão fraudulenta. Mas quando eu vejo alguma coisa importante como esta denúncia contra o Rogério Caboclo da CBF, a quem eu sempre combati, sempre vi como uma pessoa nefasta, como uma pessoa nociva ao futebol brasileiro, então eu estou aqui para dar o meu apoio a esta investigação para que o Rogério Caboclo seja condenado e pague por todos os seus crimes. Vamos aqui continuar torcendo para o Vasco, torcendo para que o Levenciano possa sim ganhar na justiça o direito de ser o presidente do Vasco, porque ele foi eleito de forma legítima e eu acredito que o projeto Somamos é o melhor projeto para o Vasco da Gama. O Vasco se tornará um dos maiores clubes do mundo, eu não tenho a menor dúvida. Então, para mim, é fora Salgado, fora aos golpistas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.